em João, Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo de número 31 a seguir. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 31. Nos domingos pelas manhãs, hoje nós encerramos os estudos baseados nesse capítulo. Foram 4 domingos ministrando sobre esse capítulo. É um capítulo lindo, é uma história linda para as nossas vidas, aonde Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, Ele diz. Então o que nós estudamos? Sobre Jesus sendo o caminho, e Jesus sendo a verdade, e Jesus sendo a vida. E essa noite eu quero falar sobre Jesus, a verdade que ilumina a nossa mente. A verdade que ilumina a nossa mente. A verdade que nós precisamos. A verdade que nós necessitamos para que nós venhamos continuar nesse caminho que é Jesus Cristo. João capítulo 13, versículo 31 a seguir diz assim: Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também o glorificará, o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Versículo 33. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde vou? Vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso te seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus, nós te louvamos nesta noite pela tua palavra que nós fizemos leitura. E nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha sobre as nossas vidas nesta noite, porque nós necessitamos do Senhor. Eu sei que cada vida que entrou aqui, ó Deus, tem uma necessidade diferente, precisa de ouvir algo diferente, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso, Pai, para suprir as nossas necessidades. Por isso que a tua verdade, que é a tua palavra, venha confrontar-nos nesta noite, Senhor. Que a tua palavra venha realizar o milagre que nós precisamos, ó Deus, porque nós precisamos de um milagre do Senhor nas nossas vidas. E só a tua palavra, só o Senhor Jesus pode trazer e fazer este milagre que nós necessitamos. Por isso, Espírito Santo, queremos levar cativo todo o pensamento ao Senhor Jesus. Deus, não permita que nada venha nos distrair, mas que possamos estar, ó Deus, focado, para que venhamos ser, meu Deus amado, ministrados pelo Senhor. Deus, eu me coloco na tua dispensação, porque reconheço, Deus, que eu não tenho nada e não posso nada, e homem algum tem alguma coisa, se do alto não lhe for concedido, Pai. Por isso, Deus, faça de mim, meu Pai, boca do Senhor sobre a vida dos teus filhos, ó Pai.
E que o Senhor, Pai, possa nos ensinar nesta noite. Que o Senhor possa ministrar, ó Deus, aos nossos corações. Abra o entendimento dos teus filhos. Abra o nosso entendimento, para que possamos entender e compreender a tua palavra, ó Deus. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O texto a qual nós lemos, irmãos, é um texto muito lindo. E eu digo que é um dos principais textos na Bíblia Sagrada. Um dos principais textos que nos mostra, que nos fala sobre a pessoa de Jesus. Quando Jesus, Ele diz para os seus discípulos: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando nós olhamos para o contexto desse texto ao qual nós lemos, o texto fala que eram os últimos dias de Jesus sobre a face da terra. E Jesus precisava levar uma verdade para os seus discípulos. Jesus precisava mostrar para os seus discípulos que Ele não estaria muito tempo com eles. Jesus precisava conscientizar os seus discípulos que Ele iria morrer, que Ele iria para o Pai, mas que Ele também não os deixaria só. O texto nos mostra que Jesus, Ele fez isso para levar uma palavra de consolo, uma palavra de esperança aos seus discípulos. Porque os seus discípulos estavam caminhando com Jesus há 3 anos, e de repente Jesus seria crucificado. Imagina como estaria o coração dos seus discípulos. Imagina como estaria o coração deles. Eles largaram, abandonaram tudo para caminhar com Jesus. E Jesus então precisava levar e falar algumas verdades para os seus discípulos. E é tão interessante quando nós começamos a analisar o texto a qual nós lemos, nós observamos que havia tantas dúvidas no coração dos discípulos de Jesus. Quando Jesus diz que iria, Pedro vira para ele e fala: Senhor, por que eu não posso te seguir? Por que eu não posso te seguir? Havia dúvidas no coração dos discípulos. Como há dúvida nos nossos corações, quantas dúvidas há no seu coração a respeito da palavra? Quantas dúvidas, quantas coisas que você não consegue entender, que você não consegue compreender, quantos questionamentos nós fazemos. E assim foi com os discípulos. Os discípulos, eles tinham dúvidas, ao ponto que Tomé vira e fala: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Imagina, irmãos, olha a pergunta, olha o que Tomé diz para Jesus. Se ele estava caminhando há tanto tempo com Jesus, ele não sabia o caminho. E quantos estão caminhando com Jesus há tanto tempo, mas ainda não conhecem a verdade, ainda não tem um entendimento da verdade? E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus é a verdade que nós precisamos. É a verdade que vai nos direcionar, é a verdade que vai nos conduzir. Quantas pessoas estão em dúvida, porque não têm o conhecimento da verdade. E é tão interessante quando nós começamos a analisar: mas pastor, será que os discípulos não entendiam mesmo? Abra sua Bíblia, por favor, Atos capítulo 1. Versículo 4 a seguir, diz assim: certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhe esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, o qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha o versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? Os discípulos não estavam entendendo nada. Jesus falou: fiquem em Jerusalém,
até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E os discípulos viram para Jesus e falam: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Na cabeça dos discípulos, eles ainda pensavam que Jesus tinha vindo para restaurar a nação de Israel. Mas não era esta restauração que Jesus veio trazer. Jesus veio trazer o seu reino sobre nós. Jesus veio trazer o Espírito Santo sobre as nossas vidas. E os discípulos não entenderam. Jesus estava falando que o Espírito Santo viria sobre eles, mas eles não estavam entendendo. E quantos de nós não temos o entendimento da palavra de Deus? Dizemos que somos cristãos, andamos com uma Bíblia, professamos a nossa fé, mas nos falta ter o conhecimento da verdade. Nos falta ter um relacionamento. Sabe por quê, irmãos? Infelizmente estamos vivendo uma época e um período que muitas pessoas não querem gastar tempo com a palavra de Deus. As pessoas não querem saber, de ler Bíblia, de meditar. Não é simplesmente ler. Eu já li esse texto aqui, não sei se foi umas 100 vezes, só esse texto. E cada vez que eu vou ler esse texto, eu me emociono, porque são coisas lindas que estão contidas nesse texto. Mas a primeira vez que eu li, não senti muita coisa. Mas de acordo que você vai meditando naquele mesmo texto, o Espírito Santo começa a trazer coisas novas a seu coração. E nós precisamos disso. Sabe por quê? Porque a nossa atitude em relação à verdade determina o resultado em nossas vidas. A nossa atitude em relação à verdade determina o resultado nas nossas vidas. Quer ser um cristão bem-sucedido? Eu te faço uma pergunta: qual tem sido a sua relação com a verdade? Qual tem sido a sua relação com a palavra de Deus? Abra sua Bíblia, por favor. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Pode permanecer com a sua Bíblia aberta e ligada, que nós vamos utilizar muito ela nessa noite. Olha que verdade linda. 1 João capítulo 5, versículo 20. Diz assim: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha que texto lindo. O texto diz: e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Se não amamos a verdade, se resistimos à salvação. Se nós resistimos à verdade, nós estamos resistindo à salvação. Porque a salvação está onde? No Filho de Deus. E Jesus é quem? Olha o que o texto diz: e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Então Jesus, por isso que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então nós temos que ter um compromisso com a palavra. E se nós não amamos a verdade, se resistimos à salvação. Sabe por que muitas pessoas não amam a verdade? Sabe por que muitas pessoas não querem ler a Bíblia? Porque toda vez que nós vamos ler a palavra, nós vamos ser confrontados. Todo momento que você pega a Bíblia para ler, você vai ser confrontado. Por quê? Porque a verdade sempre vai nos confrontar. Em qualquer área da nossa vida, quando nós deparamos com a verdade vai nos confrontar. Quer um exemplo claro disso? Deixa eu citar aqui usar uma metáfora para você entender como que a verdade nos confronta. Você foi ao médico e você fez uma série de exames. E quando você levou o resultado ao médico, o médico constatou que a sua glicose está alterada.
e você precisa fazer um regime urgente, e o médico te chama e fala, ó, a sua glicose está em 400. Se você não fazer um regime, você vai ter sérios problemas. Qual que é a sua atitude? E você é uma pessoa que adora comer doces. Você é uma pessoa que gosta de comer guloseimas. E aí o que você vai fazer? Você não sabia daquela verdade a seu respeito. Mas quando você descobre aquela verdade a seu respeito, e você quer viver, você quer ter vida, você quer desfrutar da sua família, você quer desfrutar das pessoas que Deus colocou na sua vida, então o que você faz? Você vai deixar de comer os doces. Vai ser difícil? Vai, mas você quer viver. Assim é a palavra de Deus nas nossas vidas. Ela sempre vai nos mostrar quem nós somos e o que precisamos de mudar nas nossas vidas. Por isso a nossa atitude com a palavra de Deus, com a verdade, vai determinar os resultados nas nossas vidas. E se nós não amamos a verdade, se a resistimos, resistimos à salvação. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 4. Olha o que a Bíblia diz. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Quantas pessoas recusam em dar ouvidos à verdade? Porque, como eu disse, a verdade nos confronta. E muitas pessoas querem andar com Cristo, querem andar no caminho que é Jesus, mas não querem mudar de atitudes. Mas a verdade vai nos confrontar, porque se não mudarmos, não temos como nós continuarmos caminhando em Jesus. Sem a verdade, nós vamos viver uma farsa para as nossas vidas. Nós precisamos da verdade. E se amamos a verdade, então nós abraçamos a salvação e recebemos a recompensa, a coroa da vida. Efésios capítulo 4, versículo 20 e 21. Olha aí. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo? De fato, vocês ouviram falar dele. Olha, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. De acordo com a verdade que está em Jesus. Eu estou lendo na versão NVI. Então, de acordo com a verdade que está em quem? Em Jesus. Então, a verdade está em Jesus. Mas, pastor, o que Jesus quis dizer quando ele disse que ele é a verdade? E o que é a verdade? Quando Jesus disse que ele é a verdade, e nós vimos que a verdade nos mostra quem nós somos, a verdade também vai mostrar quem nós somos e mostrar quem Jesus realmente é. Abra sua Bíblia, João capítulo 1, versículo 14 e 17. Diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Isso é uma verdade sobre Jesus. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de quê? De verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de quem? De Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então a verdade somente em Jesus. Você pode buscar a verdade em tantos lugares, mas somente em Jesus nós vamos encontrar a verdade. Então nós precisamos entender quem nós somos. E a palavra de Deus é verdadeira. Quando diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. A verdade é a vida de Jesus. E a vida de Jesus, sabe o que ela deve ser feita? Ela deve ser manifestada em nós. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios 4:10. Olha da responsabilidade que há sobre nós, de manifestarmos a vida de Jesus. 2 Coríntios 4:10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus,
para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Para que a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo. Será que Jesus está sendo revelado para as pessoas através de você? Será que você é uma pessoa que está levando Jesus para as outras pessoas? Porque há uma verdade na Bíblia, e a verdade é que eu e você temos que levar Jesus às pessoas. Eu e você temos que revelar Jesus para as pessoas. E será que essa verdade está se cumprindo na sua vida? E o primeiro passo do caminho da verdade é dado quando Jesus vem e ilumina com a sua luz as nossas vidas e reconhecemos quem nós somos. Muitas vezes nós pensamos que somos alguma coisa, mas nós não somos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela vai nos mostrar quem nós somos. E sabe quem você é? Sabe quem nós somos? Abra a sua Bíblia, por favor, Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós somos pecadores. A verdade mostra para mim e para você que nós somos pecadores. E se nós somos pecadores, nós somos carentes da graça e das misericórdias de Deus. Não há nada melhor para o homem quando o homem reconhece que é um pecador. E a verdade mostra isso para mim. Todas as vezes que eu vou ler a verdade, que é a Bíblia Sagrada, ela mostra quem eu sou. Romanos 3, versículo 23, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados, olha aí, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha que texto lindo, mostra que somos pecadores, mas mostra também que nós somos justificados gratuitamente pela graça e por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Por isso, o salmista, no Salmo 119, versículo 133, ele diz assim: dirige os meus passos conforme a tua palavra, não permitas que nenhum pecado me domine. Não permita que nenhum pecado me domine. Somos pecadores, somos. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós começamos a andar no caminho que é Jesus, quando nós reconhecemos quem nós somos, o próximo passo, sabe o que é? É que Ele nos mostra que apesar de estarmos perdoados, ainda temos o pecado na nossa carne. Nós lutamos constantemente contra o pecado. Alguém aqui que não luta contra o pecado, levanta a mão, por favor. Todos nós lutamos. E quanto mais nós nos aproximamos da verdade, mais pecadores nós vamos reconhecer que nós somos. Quanto mais nós nos aproximamos da verdade, que é Jesus, nós vamos entender que somos pecadores, que somos necessitados. Pastor, mas como assim? Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 21. E são palavras de um homem, Paulo. E Paulo diz assim: assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Olha a declaração de Paulo, um homem que deixou tudo, um homem que andava em santidade. Mas olha
como ele reconheceu a sua posição de pecador, ao ponto de ele declarar: miserável homem que eu sou. Porque o bem a qual quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. É tão interessante que Paulo, ele começa a declarar, ele fala: porque eu vejo em meus membros uma lei que luta contra a lei do meu entendimento. Sabe, nos nossos membros nós vivemos numa batalha constante, irmãos. Quando nós nos aproximamos de Cristo, nós queremos levar uma vida de santidade, mas em nós habita o pecado que sempre quer nos afastar de Jesus, o pecado que sempre quer nos levar para distante. Por quê? Porque o pecado nos separa de Jesus. Mas nós temos que lutar, e Paulo entendeu a sua posição de pecador, e que ele precisava combater todos os dias, porque o que Paulo mais queria era estar com a verdade. O que Paulo mais queria era viver a verdade. Mas quantas pessoas hoje não reconhecem e não têm esse conhecimento que Paulo tinha, de entender que ele era um pecador, que ele precisava da graça de Deus. Meus irmãos, esta é uma verdade que nós temos que entender e compreender, que nós somos falhos, que nós precisamos da graça de Deus. Então a verdade quer nos mostrar quem nós somos, porque quando entendemos que somos pecadores, nós nos tornamos dependentes de Jesus. Nós entendemos que nós não podemos nada, que nós não somos nada, que é Ele que age na nossa vida, que é Ele quem nos ajuda. Então precisamos ter essa consciência, e a verdade traz essa consciência para nós. Quando nós nos humilhamos para reconhecer essa verdade sobre nós mesmos, o Espírito Santo pode nos preencher, nos iluminar e nos conduzir, nos dar força, nos dar poder que nos falta a nós mesmos, para que possamos manter tudo o que Deus nos ordena. Olha, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, versículo 18. Pastor, então o que eu devo fazer, pastor? Diz aí: porque tenho em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado. Ele é capaz de socorrer aqueles também que estão sendo tentados. Ele é capaz. Ele quem? Jesus é capaz de socorrer aqueles que são tentados. Então a hora que você for tentado, existe um que vai te socorrer. Esse é Jesus Cristo. Na hora das tentações Ele vai nos socorrer. Sabe por quê? Vamos continuar lendo Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, olha aí, apeguemo-nos com toda a firmeza e fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos da necessidade. Então nós devemos nos aproximar do trono da graça, porque é lá que nós vamos encontrar aquilo que nós precisamos para romper. É lá que nós vamos encontrar o que nós necessitamos. Sabe para quê? Para que nós possamos continuar a andar no caminho. Como Jesus disse: eu sou o caminho. Então nós precisamos continuar. E a verdade, ela também transforma a nossa vida. A transformação é o ponto central da verdade. A transformação é o ponto central da verdade. Quando a verdade vem sobre as nossas vidas, ela vem para nos transformar. Se nós estamos aqui, é porque um dia a verdade veio sobre as nossas vidas. A verdade nos confrontou. A verdade veio sobre as nossas vidas e nós fomos confrontados. E ela começou a fazer o quê? Uma transformação nas nossas vidas. Abra sua Bíblia. Terceira carta a João, capítulo 1, versículo 3 e 4. Olha o que o João declara a respeito de Gaio.
Muito me alegro ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade. Como você continua andando aonde? Na verdade. Como você continua andando na verdade. Não tem alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. João falou que não tinha uma alegria maior do que saber que os seus filhos espirituais estavam andando na verdade. Meu irmão, que caminhos você tem andado? Será que você está caminhando na verdade? Será que você continua caminhando na verdade? Ou será que você tem sido deixado levar pelas coisas desse século e tem impedido você de caminhar na verdade? João se alegrou porque as pessoas, Gaio estava caminhando na verdade. Não há bênção maior do que andar na verdade. Isso significa conhecê-lo, odiar aquilo que ele considerado pecado, então pôr o pecado à morte pelo poder do Espírito Santo. Estamos em constante desenvolvimento, progresso constante, santificação contínua, transformação na imagem de Cristo. Abra a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Assim diz o texto: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então a verdade, ela vem para quê? O ponto principal é causar o quê? Uma transformação nas nossas vidas. Então a cada dia nós temos que ser transformados. A verdade tem que nos transformar, mas como vai acontecer essa transformação se nós não temos contato com a verdade? Se você não tem contato com a verdade? Pedro escrevendo, ele diz: sejam santos como ele é santo. Sejam santos em tudo. Há uma versão que fala: seja santo em todo o vosso procedimento. Por quê? Porque é o que Deus quer. É o que a verdade exige de mim e de você: andar em santidade, viver em santidade. É o que a verdade causa na minha vida. Jovem, como está a sua vida? Será que você está caminhando na verdade, que está causando uma santificação? Será que você tem sido santo em todo o seu procedimento? Igreja, será que nós, fazendo uma reflexão, será que nós estamos sendo santo em todos os nossos procedimentos? Porque a verdade exige isso de mim e de você, andarmos em santidade. É a verdade, é a palavra de Deus. E é possível que todos andem nessa verdade, de modo que ela possa nos libertar do pecado. Olha o que a verdade, João capítulo 8, 31 e 32 diz. Disse Jesus aos seus discípulos, que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, que é a verdade, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Como eu conheço a verdade? Permanecendo firme nas palavras do Senhor. É lindo. Quer conhecer a verdade? O texto é claro. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por que tem muitas pessoas que frequentam a igreja muitos e muitos anos e não conseguem a libertação? Porque não conhece a verdade. Sabe por que não conhece a verdade? Porque não tem relacionamento com a palavra. E é a palavra que vai nos revelar a verdade. É a palavra que vai trazer a verdade para mim. É a palavra que vai levar a verdade para você, filho. Não tem como caminharmos sem a verdade. Quanto mais dispostos e obedientes e rápidos em reconhecer a verdade, mais rápido será o nosso progresso. Sabe qual será o resultado de amar e andar a verdade? É que nós somos transformados e a vida de Jesus será manifesta em nós. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Olha o que esse texto diz: e todos nós,
com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Olha aí, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então a verdade vai nos transformando de glória em glória, mas só quando nós tivermos o contato com a verdade. Nós precisamos dessa transformação. Por quê, pastor? Lembra que a verdade revela quem nós somos? Somos pecadores, somos falhos. Quantas vezes somos soberbos? Quantas vezes não amamos, como Jesus disse que nós só seríamos conhecidos como seus discípulos quando nós amarmos uns aos outros? E quantas vezes nos falta o amor? Mas nós precisamos de ser transformado dia a dia. Dia a dia nós precisamos de transformação, e é a verdade que vai gerar essa transformação, causar essa transformação em mim. A verdade também, ela dá e ela traz esperança. A verdade, ela dá e traz esperança para nós. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então a verdade, ela traz esperança. Não há razão para desanimarmos. Quando vemos a verdade sobre nós, não importa o que nós estamos vendo, se a verdade está sobre nós, não importa o que os seus olhos estão contemplando, importa que você está na verdade. E o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,7: porque não vivemos por fé e não pelo que nós vemos. Quando nós estamos na verdade, você talvez pode olhar uma situação e fala: não tem como. Não tem diante dos seus olhos, mas se você está na verdade, não há impossível para a verdade. A verdade pode fazer tudo nas nossas vidas. A verdade transforma, a verdade muda. Quantas pessoas diziam que você não tinha jeito, que não havia solução para você, mas quando a verdade entrou na sua vida, você não foi mudado, você não foi transformado. Eu não fui transformado. Quem sou eu para estar aqui? Mas quando eu tive contato com a verdade entrou na minha vida e transformou a minha vida. Então a verdade muda situações, independentemente qual seja a situação que você está vivendo, filho. Mas se você está na verdade, a verdade te dá esperança. A verdade traz esperança para você. A verdade traz esperança. Podemos ser cheios de esperança porque sabemos que o Espírito da verdade é também o Espírito de poder, e através dele somos capazes de vencer todas as coisas que estão entre nós e o objetivo de sermos em Cristo. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá o quê? A vitória. Essa é a esperança que nós temos. Essa é a esperança que a verdade nos dá. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que nós temos a nossa esperança. A verdade, quando ela vem sobre as nossas vidas, nós precisamos compreender e entender que ela vai nos trazer esperança. Precisamos amar e reconhecer a verdade, não 50%, mas 100%. Abra sua Bíblia, Salmos capítulo 86, versículo 11. Salmos 86, 11. O salmista escreve assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o seu nome. Olha a oração, olha o que o salmista pede. O salmista pede que
para o Senhor ensinar ele a andar no caminho, para que ele ande na verdade. E nós precisamos caminhar na verdade, que é Jesus. Nós só podemos ser salvos e santificados no mesmo grau que amamos a verdade, pois ela nos direcionará. Sabia que a verdade te direciona? Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías 30, 21. Como seres humanos e pecadores como nós somos, muitos de nós vamos errar. Não existe ninguém aqui perfeito. Quando a palavra diz que nós somos, quando a verdade mostra que nós somos pecadores, isso está querendo dizer para mim e para você, sabe o que? Nunca aponte o dedo para ninguém, nunca condene ninguém, porque você não pode esquecer que você também é pecador como ele. E quantos de nós talvez podemos vacilar, mas olha o que o profeta Isaías diz no capítulo 30, versículo 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, olha, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Talvez você pode fazer coisas erradas, pode, porque somos pecadores, mas nós vamos ouvir uma voz atrás de nós, uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Qual que é o caminho? Jesus. Jesus é o caminho, e nós temos que andar por ele. Por isso nós precisamos recebê-la, a verdade, com os nossos corações abertos, mesmo quando dói, ver e reconhecer que realmente somos por natureza. Porque vai doer? Vai. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto. Eu sei que é uma palavra hoje dura, uma palavra dura, mas é o que nós precisamos, porque a verdade, não existe verdade de meio termo. A verdade, ela vem para nos confrontar. E muitas vezes, quando nós ouvimos a verdade ao nosso respeito, nós não ficamos muitas vezes chateados, mas é para o nosso bem. Nós precisamos. Por isso, a palavra diz: não endureçais o vosso coração. Assim, pois, diz o Espírito, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Meus irmãos, pega esta palavra. Sabe por quê? Porque a verdade vai doer. Quando nós olhamos para Isaías, capítulo 6, olha o que a verdade causou na vida desse homem. Era um profeta, era um homem de Deus, não era? Era um homem que Deus usava, era um homem que tinha, vamos dizer, um relacionamento com Deus. Mas vocês viram que a verdade mostra que todos nós somos pecadores. Olha, quando ele se depara com a verdade, capítulo 6, versículo 5, ele diz: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha, quando ele deparou com a verdade mostrou quem ele era, e ele chega ao ponto de dizer: ai de mim, estou perdido. Mas aquilo levou aquele homem a ter uma mudança de atitude. E que esta palavra nesta noite venha gerar em você uma mudança de atitude, que você mude o seu comportamento com a verdade, que você não fuja do confronto que a verdade causa na sua vida, não, mas que você coloque em prática. Deixa de fugir da verdade, deixa a verdade confrontar você, meu irmão. Mas não tem como ela te confrontar sem você ler a Bíblia Sagrada. Por isso, passe a ler a sua Bíblia, para você ver bem quem realmente nós somos, quem é Jesus,
o que ela quer transformar na nossa vida e a esperança que está contida na verdade. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesta noite. Quero convidar você que nós venhamos ter coragem e olhar toda a verdade divina direta nos olhos, plenamente confiantes de que aquele em seu amor nos mostra a verdade sobre nós mesmos, também nos libertará e nos salvará de tudo que ele nos mostra. Por isso João 8,36 diz: portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Se de fato o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Feche os seus olhos, encurva a sua cabeça. Jesus, Ele não é um enganador, Ele não é um falsário, Ele é cheio de graça e de verdade. Ele não apenas viveu a verdade e pregou a verdade, Ele é a própria verdade. Jesus é a única verdade, sabe, capaz de encher a nossa mente de luz e aquecer o coração com sólida segurança. Jesus, Ele não é uma verdade descoberta pelo homem, mas Ele é uma verdade revelada por Deus. A verdade que nos liberta é Jesus. A verdade que nos tira de todo engano é Jesus. Pai, nesta noite, Deus, eu quero louvar ao Senhor, eu quero exaltar o Teu nome, ó Pai, pela Tua palavra que foi ministrada. Uma palavra dura, mas é a verdade. E nós precisamos da verdade nas nossas vidas, pois quantas vezes temos errado por falta, Pai, de relacionamento com a verdade. Porque quando temos um relacionamento com a Tua verdade nos guia, a Tua verdade nos direciona. Por isso, Deus, vem neste momento sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. Vem, Senhor, e abre, ó Deus, a mente deles, para que eles possam compreender a verdade que é o Senhor. Ah, Deus, como nós precisamos deste relacionamento com a verdade. Como nós precisamos, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor, que é a verdade, o Senhor vem sobre nós e abre o nosso entendimento. Por isso vem sobre a vida dos Teus filhos e abre o nosso entendimento para entendermos a verdade. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo, que neste momento o Senhor comece a agir na vida dos Teus filhos. Vai, Espírito Santo, agindo na vida dos Teus filhos. Vai, Espírito Santo, comece a tocar em cada vida aqui nesta noite. Comece a tocar em cada vida, Espírito Santo. Eu quero convidar nesta noite aqueles que querem ter um compromisso com a verdade, aqueles que querem andar na verdade, aqueles que querem viver na verdade. Sai do seu lugar e vem até o altar.